Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui esse corte do jogo aberto da Band analisando a vitória do Mengão de virada para cima do Santos. Eu tô feliz. Se você é rubro-negro, também deve estar feliz, né? Depois da vitória de virada para cima do Santos, Flamengo que mostrou reação, determinação e muita força ontem no segundo tempo no Maracanã, lotado, 68 mil pessoas no Maraca, a torcida empurrando o nosso Mengão. Tô feliz pra caramba, galera. Se você tá feliz, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são do jogo aberto da Band, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã. Quem diria, depois da pancada em Bragança Paulista, o Flamengo se recuperou em grande estilo para cima do Santos, venceu de virada, convenceu e retornou ao G4 do Brasileirão. O Maracanã, mais de 68 mil pessoas, recorde de público no Campeonato Brasileiro. Eles não estavam ali em busca de chocolate necessariamente, mas sim de respostas. Então acho que a gente entendeu o que a gente tem que fazer é responsabilidade, é assumir, é correr, é se dedicar e que faltou um pouco de energia de todos nós, então a gente entendeu bem isso. E não dá pra falar que os primeiros 45 minutos de jogo foram bons. A verdade é que Flamengo e Santos pouco construíram na primeira etapa. A sorte de quem pagou o ingresso é que ainda restava mais um tempo de jogo, e esse sim valeu a pena. Logo aos 2 minutos, Lautaro Dias aproveitou a bola espanada pela defesa e ganhou a disputa com Léo Ortiz para abrir o placar 1-0 Santos. Deu com falta perigosa cobrada por Léo Pereira. Na sequência, outra cobrança. Dessa vez com desvio e sobra para Léo Ortiz se redimir com o torcedor. Só que depois de muita reclamação e interferência do árbitro de vídeo, Anderson Daronco assinalou um impedimento no lance e anulou o gol. Do outro lado, Lautaro teve a chance do segundo, mas era o Flamengo quem dominava as ações da partida. E não demorou para Carrascal encontrar Pedro e a rede voltar a balançar. Gol 161 de Pedro com a camisa do Flamengo, igualando a marca de Gabigol como o 6º maior goleador da história do clube. A virada aconteceu rápida. Barreal derrubou a Arrascaeta na área. Pênalti. Jorginho, com pulinho, marcou 2-1 Flamengo. E aos 43 minutos, um golaço no Maracanã. Paquetá da entrada da área, 3-1. A bola na rede é a segunda de Lucas Paquetá nos últimos 3 jogos. Números que reacendem a disputa do meia por uma vaga na Copa do Mundo. Na última convocação, Ancelotti não lembrou do jogador. E a próxima lista já é a do Mundial. Já são 7 anos dentro da seleção e sempre foi assim, primeiro fazendo meu trabalho no meu clube para que eu possa chegar na seleção e eu vou continuar fazendo isso para que eu possa alcançar meu objetivo. E a Páscoa só não terminou com chocolate porque ao apagar das luzes, Plata acertou a trave. Fim de jogo, Flamengo 3, Santos 1. Por isso os jogadores estão de parabéns. No último jogo não correu muito bem, nós chamamos a atenção que não representámos a camisola, mas hoje foi uma atitude magnífica. Além da vitória, foi uma atitude magnífica. De volta ao caminho das vitórias, o Flamengo chega aos 17 pontos, com um jogo a menos, e busca se aproximar dos primeiros colocados. Enquanto o Santos terminou a Páscoa com um sabor amargo, apenas 10 pontos somados e caindo na tabela. Esse tipo de jogo, você tem que, por incrível que pareça, para você ganhar, você tem que ter erro zero. É muito difícil jogar com o Flamengo aqui, com 60, 70 mil e com a qualidade que o Flamengo tem no elenco todo. Foi o maior público do Brasileirão até agora e, Edu, o Santos até conseguiu se impor, sair na frente, mas depois o Flamengo retomou o seu estilo de jogo e bateu até com facilidade o Santos no final. Mas o Peixe sem o Neymar é outro assunto também. Renata, e jogar contra o Flamengo, você tem que jogar sempre com a corda esticada. E o Santos até que em certos momentos conseguiu fazer isso.
né? Marcou muito bem a equipe do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? O jogo meio truncado, assim, o Flamengo posse de bola, mas o Santos também não sofreu. Aí no segundo tempo começa aí com um belo gol, esse belo gol, né, do Lautaro, né? E aí depois o Santos deixou de jogar. E aí recuou. E quando você acaba recuando como o time do Flamengo, aí você fica muito perto do seu gol. Agora, pra mim, o Daronco, o pênalti, meu irmão, que isso? O Arrascaeta já se joga dentro da área naturalmente. Aí você vai e cai nesse lance aí. Esse palmeirense vulgo santista, ele fica tentando arrumar adjetivos para tentar desvalorizar, diminuir a vitória do Flamengo. Cara, vai lamber sabão. Quem é ajudado pela arbitragem é o seu time do coração. Mas eu vejo que o Cuca conseguiu dar uma cara para o Santos, Renato. Eu vejo que o Santos hoje, por mais que teve uma derrota do Flamengo, mas eu vejo que o Santos ainda tem um caminho bom pela frente, porque você viu que tem ideias de jogo, você viu que ele conseguiu mudar o esquema tático. Então a gente espera que o Santos consiga evoluir e conseguir somar mais pontos ainda. Ronaldão, a gente sempre espera que o Flamengo seja favorito pela qualidade que tem, pelo elenco, mas tropeçou de uma maneira até vexatória para os padrões do Mengão lá em Bragança Paulista e se recuperou bem, precisava vencer e convencer. Se recuperou bem porque o público que estava dentro do Maracanã empurrou o time, porque toma um gol. Depois você vê a torcida empurrando o time para cima do Santos. Foi uma referência até. Era para ser uma tarde e noite de cobrança e acabou sendo uma grande goleada, porque sai perdendo, consegue dar a volta por cima com os jogadores que tem. O Flamengo, a gente sabe que tem 2, 3 times para colocar em campo. Agora, basta dentro de campo eles corresponderem. E isso, com a força da torcida, foi só questão de tempo pro Flamengo buscar essa vitória e um golaço do Paquetá. E agora, Cicinho, tem uma semana diferente, com Sul-Americana e Libertadores, outro foco, outros compromissos. O Flamengo vai jogar com o Fluminense o Clássico na próxima rodada e o Santos enfrenta o Galo. Então não tem vida fácil para ninguém. O Flamengo precisava vencer e o Santos fez o que pôde. Exatamente. O Flamengo, digamos que ele demorou para acordar no jogo contra o Santos. Mas quando acorda e entra a qualidade dos seus jogadores, aí é indiscutível o potencial do Flamengo. O Flamengo só não pode cometer esses erros, principalmente em Libertadores. De deixar a defesa no mano a mano, você ter aquele ímpeto de ataque e ir de uma maneira assim desenfreada, tentando a todo custo fazer o gol e deixar a defesa exposta, é complicado. O Flamengo sofreu isso daí já o ano passado, na final aí daquele Libertadores, e campeão da Libertadores com campeão da Sul-Americana, o Flamengo pecou nisso, então tem que tomar muito cuidado. Mas é um time que, hora que engrenar, aí vai ser difícil parar realmente. Já vamos falar do líder do campeonato, Palmeiras. Agora temos aqui este corte do programa Sport Center da ESPN Brasil analisando a vitória do Mengão. Vamos lá. Está de volta com mais do Campeonato Brasileiro. Ontem, grande jogo, hein? Lá no Maracanã, na tarde de ontem, né? Tarde de Páscoa. Muita gente no Maracanã, o Santos de azul, o Flamengo, claro, de rubro-negro. E a gente está vendo, então, o Flamengo começando em cima do Santos, mas não fazendo um bom primeiro tempo, hein, Jailson? Muita gente, você falou, o maior público do Brasileirão, né? Ah, foi o maior? Não sabia. 65 mil pagantes, 68 mil presentes. Boa. E aí o gol do Lautaro Dias, né? Que conseguiu entortar ali o Léo Ortiz num belo passe, inclusive. Não foi chutão, né? Belo passe ali do Oliva. E aí o Lautaro Dias conseguindo fazer o gol. E depois o Flamengo vai pro abafa, principalmente nas substituições, né? Principalmente ali com o Paquetá no lugar do Everton Araújo. O Santos estava marcando muito bem Jorginho, trazendo dificuldade pro Flamengo ter jogadas mais ofensivas. Essa daí, um gol bem anulado. O Léo Ortiz na origem da jogada tá à frente. Mas aí depois o Flamengo consegue encaixar as jogadas e consegue ir marcando seus gols. Isso, o gol então ali anulado, né? Ficou muito aquela questão ali, estava impedido, não estava, revisão, muita confusão, explicação. Mas a partir daí o Flamengo também cresceu, Breler. Cresceu porque tem um banco melhor e as mexidas do Leonardo Jardim surtiram efeito. O Jailson já citou a entrada do Paquetá, mas Bruno Henrique também entrou bem. Depois o Plata mantendo a intensidade lá na frente. Luiz Araújo mais discreto, mas ainda assim pressionando bastante a saída do Santos. E o Santos, que já tinha gastado muita energia para marcar individual o Flamengo no primeiro tempo, acabou sucumbindo à falha do Zé Ivaldo, né? Deixa o Pedro subir
E aí, o pênalti cometido pelo Barreal em cima do Arrascaeta. Arrascaeta toma a frente, é puxado. Jorginho bate muito bem para virar o jogo. Não, mas o Jorginho venceu esse duelo. O Brasão pulou junto com o Jorginho. Isso daí que foi o mais curioso na hora do pênalti. E aí a jogadaça do Plata, né? Que acabou ali num belo gol do Paquetá. O Plata ontem, para mim, aproveitando, né? Dando esse cartão de visitas pro Leonardo Jardim. Vitória, então, rubro-negra por 3-1. Aí vamos ver também, claro, na sequência, ainda outra finalização do Flamengo. E a gente ouve os destaques do jogo. A nossa pressão, o que fizemos correr o adversário, ele não conseguia aguentar o jogo todo. Tivemos duas situações na cara do gol que acabámos por não fazer, a bola não foi no gol, mas provocamos um desgaste no adversário. Quando, na segunda parte, voltamos para o jogo e continuamos com o mesmo estilo, com a mesma intensidade, tanto por cima do jogo sofrendo o gol, fomos capazes ainda de fazer 3 gols e ganhar de forma meritória o jogo. Porque além da vitória, foi uma atitude... Eu discordo do Jardim. Acho que a intensidade do segundo tempo foi bem maior do que a intensidade do primeiro tempo, tá, galera? O Flamengo foi bem mais com sede ao pote no segundo tempo, né? Eu não gostei do primeiro tempo, não. Achei o time lento em campo. Magnífico. Primeiro tempo você falou bem, nós inibimos a saída de bola do Flamengo. No começo do segundo tempo nós fizemos o gol, um belo gol do Lautaro. E a partir daí parece que nós perdemos aquela natureza que tínhamos na partida de marcar pressão, de não deixar o Flamengo sair jogando. E nós acabamos perdendo uma partida em que tivemos tudo para ter um desfecho melhor, mas eu não saio com uma imagem ruim do time, não, e nem do jogo. Opa, aqui sim a nossa tela mostrando então o Pedro, tá? Olha só, faça a reverência, os maiores artilheiros da história do Flamengo, Zico, 508 gols, caramba, hein? Depois Dida, o Henrique Frade, Pirilho, Romário e o Pedro. Pedro com 261 gols, igualando, portanto, 161 gols, igualando, portanto, a marca do Gabigol. Então os dois aí num top 6. Será que dá, hein, pra ele igualar o Romário? Não, é difícil, hein? Faltam quantos ali? 45? Né? 45, 44 gols. Por que não, hein, Pedro Henrique Torre? De repente, se ele ficar mais o quê? Em uns 3 anos? Em uns 3 anos, acho que ele bate isso daí, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abração pra você, abraço Jailson, abraço Breiler, todo mundo ligado com a gente aqui no Sport Center. Olha, o Pedro já teve ano com 35 gols no Flamengo, então, assim, depende de como o time vai render, o entorno dele, enfim, de como tudo vai ser possível, vai nadar de braçada ou não, mas enfim, e também ele às vezes convive com algumas lesões, né? Bom, mas acabou que ele fez o gol de virada ontem no Maracanã, né, o cruzamento da direita, o Varela. E aí o Zé Ivaldo meio que colocou para dentro também, ficou aquela dúvida ali, mas o Pedro acabou faturando, ficou com 1-6-1. E aí o Flamengo chegou a fazer 3-1, golaço do Paquetá, o Jailson disse bem, no segundo tempo deu mais qualidade à equipe, aproveitou até o cansaço destacado pelo Cuca, para dar uma aliviada, né, Bruno, nesse ambiente, porque já estava carregado depois daquele 3-0 para o Bragantino, um 3-0 um tanto quanto avassalador. Algumas vaias ontem já no Maracanã, no intervalo, direcionadas muito para o Samuel Lino também, em alguns momentos que ele pegava na bola, mas agora dá uma aliviada e dá uma tranquilidade até para a estreia na Libertadores na quarta-feira contra o Cusco, lá no Peru. Então, importante, domingo Fla-Flu, domingo não, sábado o jogo Fla-Flu, e aí de fato o Flamengo tem um pouquinho mais de tranquilidade, mas... Quarto colocado, 17 pontos, a 8 do Palmeiras, embora com um jogo a menos, a distância ainda é grande. Enquanto tiver essa distância grande, Bruno, vai ter que ser rodada a rodada para ver como é que a torcida vai reagir, como é que o time vai se comportar. É aquela pressãozinha gostosa que a gente já sabe que acontece no Flamengo anualmente. Mais um dia normal, Pedro, aí na sua vida, tá? Mas é isso, o Flamengo tem um jogo a menos e é um jogo em casa contra o Mirassol, tá? Se ele vencer essa partida, ele vai a 20 pontos e chega ali a mesma pontuação do Flu e também do São Paulo. Galera, esta semana não favorece ao nosso Mengão, cara. Que tabela cruel, né? O Flamengo viaja até a Bolívia para enfrentar o Cuscuz a 3.400 metros de altitude e depois no sábado... Já tem o Fla-Flu e o mando é do Fluminense, porém no Maracanã, né?
Ou seja, galera, a logística péssima, né? O Flamengo tem que viajar para muito longe, jogar na altitude na quarta-feira, chega na quinta-feira aqui e já tem jogo sábado. A porra desse jogo não poderia ser domingo? Fala pra mim. Poderia, né? Só que a CBF não ajuda, cara. É impressionante um negócio desse. Temos aqui a tabela do Brasileirão atualizada com o Palmeiras liderando isoladamente. O time tinhoso, time encardido, cara. Pela madrugada. Tava empatando até o final do segundo tempo contra o Bahia. De repente, cara, um gol espírita acontece. A bola desvia no jogador do Bahia e entra. Ah, mano, esse time tem muita sorte ou é pacto? Não é possível, cara. Não é possível. Ah, não. É inacreditável o que acontece com esse Palmeiras aqui, viu? Pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. Palmeiras em primeiro, São Paulo segundo, Fluminense terceiro, Flamengo quarto colocado. O Bahia jogou bem, porém não teve sorte ali no final, né? O Bahia tá jogando muito bem, porém... Eu assisti o jogo, tá? Acho que o Bahia merece onde está. Ali, ó, na quinta posição. Tá jogando muito bem. O Fluminense tá jogando bem e é o nosso próximo adversário no Brasileirão. E o São Paulo reagiu, né? Vencendo o Cruzeiro. Cruzeiro que tá lá embaixo, na zona de rebaixamento, né? É o 19º colocado. Cruzeiro com 7 pontinhos, né? Tá lascado o Cruzeiro, hein? Vai brigar aí, ó, amargamente pra sair daqui, viu? Porque os times que estão aqui embaixo estão mal. O Corinthians ontem perdeu para o Inter. Corinthians é o primeiro time fora do Z4, com 10 pontos em 10 jogos. O Corinthians tá mal. Dorival Júnior caiu, né, cara? Até parece que a culpa é só do técnico, né? Eu nunca concordo com isso, tá? Pra mim, a culpa são de todos eles, jogadores e comissão técnica. Valeu? Tá aqui então a tabela do Brasileirão. Muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscrevam no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!